Se o Irã nos odiasse há 1 ano. Se o Irã nos odiasse há 8 anos. Quando matamos Hassan Soleimani. Quanto mais eles nos odeiam hoje. Depois de tirar os mais de 50 líderes que temos. No último 4 ou 5 semanas. Seja qual for o... Quantos dias estamos em 43? 44 dias. Não sei os dias exatos. Quanto mais eles nos odeiam. Você não pensa de um ponto de vista puramente de jogo de poder. Se você foi tão longe e matou todos. E você recua, se você apoia isso acontecendo ou não. Já estamos nele, é claro. Poderíamos ter tido o debate 45 dias atrás. Não faça isso. Mas agora estamos nele. Se você está tão longe e sai. Você não acabou de deixar o Irã ainda mais irritado. Querer retaliar conosco e com o resto do mundo. Eu acho que é muito difícil ver uma rampa de saída aqui. Porque os iranianos não vão desistir. Mesmo se os americanos saíssem, os iranianos reivindicariam o controle sobre o direito do GCC. E é por isso que a Arábia Saudita e o Emirados Árabes Unidos estão pressionando Trump para terminar esta guerra direito. Então é fácil começar uma guerra. Mas qual você acha que é o movimento certo para começar uma guerra? O que você acha que é o movimento certo? O que você... Você é um conselheiro, você disse um monte de coisas malucas. Que é muito interessante. E eu gosto de ouvir o que você está dizendo porque nós... Quando todo mundo está dizendo exatamente a mesma coisa. Você não está aprendendo vazamentos. Você precisa ouvir o que outras pessoas estão dizendo. O que você acha que é o movimento certo para fazer aqui? Agora para nós e os Estados do Golfo. Se eu fosse os Estados do Golfo, e se eu fosse os Estados Unidos, meu conselho seria organizar uma conferência. Para 4 países, os Estados Unidos. Rússia, Irã e China. Não incluem os europeus. Não incluem o GCC, não incluem Israel. Apenas esses 4 países, Estados Unidos, Rússia, China e Irã, e chegar a um acordo coletivo, onde essas 4 nações concordar com uma nova relação comercial, com base no dólar americano, eu acho. Todas as 4 nações estão interessados em manter o dólar americano como uma moeda de reserva global, porque ninguém mais quer isso. Um estatuto de moeda de reserva global. Por quê? Por quê? Por que você faria isso se esses 3 te odeiam? E se você estiver em uma reunião com eles? A China não é necessariamente uma aliada. A Rússia não é necessariamente uma aliada. O Irã não é necessariamente um aliado. Por que eu faria esta reunião sabendo que é 3 contra 1? Trump nunca faria uma reunião como essa. Sabendo que a alavancagem não está nele, certo? E então ele tem o apoio dos Estados do Golfo. Eles estão do lado dele, ele sabe que não. Com a China ele sabe que não. Com a Rússia, ele sabe que definitivamente não. Com o Irã, por que hospedar uma reunião como essa? Eu não vejo a lógica por trás disso. Sinta-se livre para empurrar de volta. Eu não vejo a lógica por trás disso. Bem, quero dizer, a realidade é que a América vai ter dificuldade segurando seu império. E Trump disse isso muitas vezes, porque a América é a moeda de reserva mundial. Porque a América é responsável por protegendo as rotas marítimas. Então a América está basicamente ferrada pelo mundo. Especialmente os europeus, que não têm que pagar por sua própria defesa. E quem pode usar suas economias para financiar suas economias? Bem-estar e direito do sistema de pensões. Então não é no melhor interesse da América. Para manter seu império, se você é um americano médio, você está pagando muito. Para este império, então, por que não recuar de volta para o hemisfério ocidental? O hemisfério ocidental é completamente autossuficiente. Tem Canadá, tem México. Ei, se eu sou Trump, eu sou como você sabe o quê? Parafuso Irã, parafuso Ucrânia. Eu não preciso desses lugares. Eu vou assumir o Canadá e o México. Porque o México tem um excedente de mão de obra barata, e o Canadá tem recursos infinitos. Muitas pessoas concordam com você sobre isso. Muitas pessoas concordam com você. Mas aqui está o problema. Embora, Jean, o problema é que estamos muito profundos agora. Então esta é uma boa conversa. 45 dias atrás. Estou dizendo a você que acabamos de matar os 50 principais líderes. Eles não vão, eles são. Eles são uma comunidade do tipo mártir. Como você sabe, como você vai contra as empresas? E eles são muito litigiosos. E você quer jogar bem e eles são como não. Estamos litigiosos processar. Processar, processar. Processar, processar, processar. Você tem que lutar, lutar. Você sabe, fogo com fogo. Então eu estou falando hoje se você entrar na sala e dizer: ok, vamos jogar bem com o Irã. Eles são como se você estivesse fora de si. E se dissermos: ei, Irã diz que queremos jogar bem, você está fora do seu. E sabemos que a Rússia e a China vão ficar do lado deles. Eu não. Não sei se essa estratégia funciona hoje. Eu sei, você acha. Você acha que Trump tem uma tonelada de influência sobre a OTAN. Agora você acha que a influência que ele tem sobre a OTAN... Olha, você pode argumentar que Trump não está apenas em guerra com o Irã. Trump também está em guerra com os globalistas. A cidade de Londres, alta finança. Sim, certo. Então a OTAN representa os globalistas e Trump odeia a OTAN. E a OTAN odeia Trump, eu acho. Trump tem se esforçado muito para chegar a um acordo com Putin por mais tempo. Eles tiveram aquela reunião em inglês no Alasca. E o que aconteceu depois?
Bem, OTAN. E a Ucrânia continuam a ataque. Rússia lá havia um drone. Tentativa de assassinato contra Putin, sim. Os ucranianos explodiram 40% as exportações de petróleo da Rússia recentemente. Então há muito sangue ruim entre Ucrânia e Rússia, entre o globalista e Trump. Então, se você é Trump, certo? Quem é seu inimigo? É seu inimigo Irã, Rússia e China. Ou seu inimigo é a OTAN e o globalista? Bem, ele é. Constantemente elogioso de seu relacionamento com G. E Putin, se você notar quando ele fala. O olhar dele você sabe. Eu prefiro ser amigável do que não amigável. Tivemos uma boa conversa. Vamos visitar em maio. Temos algum conflito de agendamento. Nós vamos voltar. Eu tive uma boa conversa com Putin. Teve uma boa conversa com G, então ele sabe falar com esses jogadores poderosos e tê-los sob controle. Parece que você sabe naquela noite, quando ele fez um discurso, o discurso de 23 minutos que 9 p.m. Acho que isso foi na semana passada. Eu pensei que ele ia dizer algo radical como estamos deixando a OTAN. Eu pensei que ele ia dizer que o gol foi anunciado. Eles estão financiando a guerra. Eu pensei que ele ia fazer algum tipo de um grande anúncio como esse. Eu não acho que houve nenhum grande anúncio lá. Mas para mim, se você tivesse uma maneira mais fácil de se livrar do IRGC, pergunta para você, é o mundo um lugar melhor, com o IRGC não estando mais no poder e sendo substituído por algum tipo de democracia. Olha, eu concordo totalmente com você nisso. O grande medo é que o Irã se torna muito mais extremista e muito mais teocrático do que é agora, o Ayatollah. Khamenei era considerado um indivíduo bastante moderado. Seu filho não é considerado moderado e também é considerado incompetente. E então, as pessoas ao seu redor serão capazes de controlá-lo nós. Podemos esperar como os elementos mais linha dura. No Irã, a sociedade sairá triunfante desta guerra. Se esta guerra continuar, então, novamente, meu melhor conselho é, para esses 4 países se sentarem juntos, veja Putin e Trump concordarão, para pressionar juntos o Irã a chegar a um acordo. Ouça, no final do dia, a Rússia está apoiando o Irã. Se a Rússia fosse desculpe. Se a Rússia retirasse seu apoio, seria muito difícil para o Irã continuar este esforço de guerra. Que eu concordo, Putin tem muito sim. Muita influência sobre o Irã. Certo, e é por isso que estou dizendo. Você precisa desses 4 países para sentar juntos. Para chegar a um acordo, se Trump estivesse tentando negociar com o Irã diretamente, você não chega a lugar nenhum. Mas se a China e a Rússia entrassem nas negociações, e eles concordaram em um benefício mútuo, navio de tribulação global então eu acho que você pode chegar a algum lugar. E Trump faria? Eu acho que se destacam em tais negociações, sim. Talvez a reunião seja uma reunião melhor se for a Rússia, China e o Irã, e não envolvendo o Irã na primeira fase. Apenas para obter o pulso lá, porque a alavancagem você está certo. Porque a Rússia eles meio que se ajudam direito. Porque eles estavam vendendo os drones baratos. Os Shahids eu não sei como eles são chamados. Shahids ou Shahid para a Rússia, e a Rússia estava comprando deles para frente e para trás. Porque o Irã faz alguns dos melhores pequenos drones. Semelhante à Ucrânia, o Shahid, sim, os drones que eles fazem, os barulhentos que, muito eficaz em uma guerra como esta, ok. Então é interessante ver o que acontece lá. Mas você concorda que o nível de extremismo que o IRGC tem, se houver uma maneira de se livrar desse regime e ser mais uma democracia, o mundo seria um lugar mais seguro com eles indo embora. Você concordaria com isso? Sim, não. Eu concordaria que está nele. Que não é bom não é do interesse do Irã ser. Para ser uma teocracia, eu acho que esses são persas. Estes são os mais, você sabe, iluminado. Um povo com uma longa história. Eles querem ser persas, e então eu acho que o que emerge depois desta guerra, é um nacionalismo persa mais vibrante, como um contra-ataque à teocracia xiita. Então você gostaria de ver o religioso, você conhece Ruhollah? Os Khamenei. Tudo isso para desaparecer, e é apenas administrado por um governo. Não um tipo teocrático de governo. Você gostaria de ver isso acontecer? Você acha que há um pouso seguro? Onde podemos chegar lá? Você acha que há uma possibilidade? Onde podemos chegar lá? Dado o que aconteceu até agora, e dado que Trump parece ter a intenção de atacar. Infraestrutura civil crítica do Irã. Sim, eu acho que isso é tudo. Isso é apenas isso. Só vai encorajar e capacitar os elementos religiosos mais extremos em sociedade iraniana. Porque esses são os que estão dispostos a morrer. Pelo que eles acreditam, sim. Eu moro com eles. Eu morei lá por quase 11 anos, então. Eu testemunhei como eles são. E o nível de radicalismo que eles têm é uma história totalmente diferente. Deixe-me fazer algumas outras perguntas sobre a China. Já que você está em Pequim agora, isso.
Dados que estão circulando, quando a China foi para a política de filho único, que talvez a população não seja tão grande quanto eles afirmam que é. Tenho certeza que você já viu isso, onde os números estão circulando com: você sabe que estamos em 1,4 bilhão, estamos em 1,3 bilhão e há como na... Uma senhora disse 400 milhões. Matematicamente é impossível estar em 400 milhões, mas alguns dos números podem dizer 8. 900 milhões. Qual é a sua estimativa de qual é a população da China? Hoje olhar, eu moro em Pequim. Eu visitei a China. Há muitas pessoas na China. Quero dizer, basta andar de metrô. Está lotado todos os dias, apenas ande pelas ruas. Eles estão embalados o tempo todo. Você sabe que eu viajo muito, tem muita gente. Na China. Eu não posso te dizer quais são as estatísticas exatas. Provavelmente há alguma contagem excessiva, porque os governos locais tendem a mentir. Porque, obviamente, como quanto mais vocês dizem que tem, quanto mais subsídios do governo você puder obter. Então, eu imagino que haja alguma inflação populacional, mas eu acredito que ainda é mais de 1 bilhão de pessoas. A questão na China não é realmente contagem da população. O problema na China é duplo, em que você tem uma população que envelhece rapidamente. Você tem jovens que se recusam a ter filhos. Eu acho que é possível daqui a 5 anos. China tem a menor taxa de fertilidade do mundo. Agora é a Coreia do Sul, em 0,8. China é sobre 1. Mas eu posso ver facilmente China ultrapassando a Coreia do Sul em 5 anos. Então, esse é o verdadeiro problema de enfrentar a China. China ainda tem muita gente. Mas a demografia... Curva vai ser um grande problema para a China, especialmente à medida que a população envelhece. Por quê? Porque eles mentiriam. Como os beneficia mentir sobre a população? Há um benefício como se causasse porque eles... Quem se importa se você está em 800 milhões? Ou se você tivesse 1,3 bilhão? Certo. A questão na China é que governos locais tendem a mentir o tempo todo, porque muitas de suas promoções dependem do desempenho localmente certo. Então é do interesse deles inflar. Apenas não estatísticas populacionais, mas também o desempenho econômico. Então, assim como G também incentiva os governos locais a mentir. Mas ei, temos um rosto seguro para o mundo. O mundo não pode ver que estamos em declínio país. O que é quem? Quem está incentivando quem mentir com os dados? Certo, A então. China realmente não se importa muito com o mundo, mas a China é uma burocracia insular fechada. Então, os governos locais estão mentindo para obter mais financiamento do governo central certo. Então, obviamente, se você tiver mais filhos, você pode obter mais subsídios de saúde, mais subsídios à educação do governo federal. Especialmente se você é uma província pobre, então essa é a lógica de mentir. E isso acontece. Esta é uma prática muito comum na China. Onde, se você estiver em Pequim, você só tem que assumir que todas as informações que você está recebendo de áreas locais são apenas informações infladas. Entendi bem, mas você não acha que há uma razão para haver uma coisa boa ou ruim para o mundo? Se de repente obtivermos os dados certos que a população não é de 1,3 bilhão, é realmente apenas 8,900 milhões. Seria um momento embaraçoso para a China. Ela veria isso como um momento embaraçoso ou não. Não seria grande coisa. Você sabe, há preocupação no governo central. E a razão é que a China é uma sociedade baseada em métricas. É muito utilitário, certo? Então é muito focado no crescimento econômico. E o que impulsiona o crescimento econômico é o crescimento populacional. Há uma preocupação real de que, à medida que a população diminui, com o tempo a economia chinesa estagnará. Mas, pessoalmente, eu acho que isso pode ser a longo prazo. Uma coisa boa para a China, porque, tendo mais de 1 bilhão de pessoas, não é necessariamente uma coisa boa. O que tem led para, em última análise, é uma exploração massiva sobre as pessoas. Porque quando você tem muitas pessoas, é como energia livre, certo? Então, tudo que você precisa fazer é explorá-los, e é isso que dirige sua economia. Mas porque você está explorando pessoas, que dificulta a inovação, que dificulta o desenvolvimento local. Então eu acho que se a China enfrentasse uma crise populacional, isso a longo prazo seria bom para a sociedade e civilização da China. A longo prazo, sim. E você meio que fala sobre o tanque.